sobre 3 revelações que vão fortalecer a nossa fé. Quem está me entendendo? 3 revelações que vão fortalecer a nossa fé. Porque, irmão, sem fé não tem conversa, não é? Sem fé a gente não vai agradar a Deus. Então, o que Deus quer, o desejo dele é ser crido. Amém, queridos? Isso que ele quer de nós. Ele quer a nossa fé. Então, agora, porque a fé é esse instrumento que materializa as promessas de Deus, não é? Então, Deus dá uma promessa. Se eu não tiver fé, essa promessa não vai se materializar na minha vida. Então, por isso que eu preciso dessa fé. Por isso que a Bíblia diz que essa é a vitória que vence o mundo, a minha fé. Amém, queridos? Jamais eu vou obter vitórias, jamais eu vou herdar essas promessas de Deus sem fé. Agora, eu quero te mostrar isso, que a fé é inteligente, não é? Quanto mais a minha fé tiver base de entendimento sólido, mais a minha fé vai ser eficiente, e mais eu vou poder desfrutar dessas promessas de Deus para a minha vida. Então, eu preciso te dar essas 3 bases, não é? Quer dizer, a força da nossa fé depende dessas 3 bases. Quais são essas bases? Então, em primeiro lugar, nós temos que ser adultos. Eu vou te explicar. Hebreus 5,13 diz assim: ora, aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Vamos repetir esse versículo? Aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Então, já viu uma criança herdar uma herança? O pai é milionário, mas a criança não pode herdar a herança. O apóstolo Paulo mesmo diz que quando ela é criança, Gálatas 4, versículo 1, digo pois que durante o tempo em que o herdeiro é criança, em nada difere do escravo, mas está sob tutores e curadores, até o tempo pré-determinado pelo pai. Então olha só o que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está dizendo que criança não herda a promessa. A pessoa que é criança espiritual, ela não vai ter fé para tocar na promessa. Ela não vai materializar a promessa, porque ela é criança, não é? Então o pai é milionário, mas a criança não pode herdar a herança. Ela continua sendo, o apóstolo Paulo, como um escravo, porque tem alguém cuidando dela, não é? Tem alguém, um tutor, um curador, até que ela se torne maior de idade, que ela tenha juízo para ela receber aquela herança. Amém, queridos? Agora vamos lá. É fácil eu distinguir uma criança fisicamente falando, não é? Aqui eu estou vendo que só tem adultos, eu estou falando fisicamente, não é? Agora, quando eu comparo com uma criança, eu sei, é fácil. A criança, ela não cresceu ainda, não é? Ela é pequena, ela fala ainda, ela está aprendendo a falar. Eu sei, é fácil. E espiritualmente, não é? Eu olho para vocês fisicamente e digo, vocês são adultos. Mas o apóstolo Paulo está falando com pessoas adultas. Ele está dizendo que algumas dessas pessoas ainda são crianças, por isso que não herdam as promessas. E o que o apóstolo Paulo define? O que ele diz? Por que ele diz que elas são crianças? Qual que é a avaliação dele? Não é? Será que é o tempo de igreja? Será que é o tempo de igreja que define uma pessoa? Irmãos, o apóstolo Paulo está escrevendo aos Hebreus, não é? A igreja mais velha é essa aqui, não é? Esse pessoal para quem ele está escrevendo é o pessoal onde tudo começou. Não é? Só tem cabeça branca, igual a gente, pastor, não é? O apóstolo Paulo está maduro já aqui também, e ele está falando com os hebreus, que estão tendo comportamento de criança. Então, não é o tempo de igreja, não é o tempo de igreja que define uma pessoa. É o conhecimento? É o conhecimento? O cara que estudou mais do que o outro? Irmão, de novo, esses caras aqui são tudo faixa preta no que diz respeito ao conhecimento. Conhecem tudo da palavra de Deus, mas estão agindo como criança. Porque o conhecimento não é tudo, é muito importante o conhecimento. É muito importante, mas vai depender muito do que a gente conhece, não é? Eu posso ter um monte de conhecimento
que na verdade não é útil para a minha fé. Então não é isso que define uma pessoa se ela é adulta ou se ela é criança. O que o apóstolo Paulo está dizendo que define? Ele está dizendo assim, olha, eu vou ler de novo: aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Aí o apóstolo Paulo está definindo o que é uma criança espiritual. É alguém que é inexperiente na palavra da justiça. É alguém que se sente justo diante de Deus quando faz alguma coisa boa. Não é? A justiça dessa pessoa depende do comportamento dela. É assim que o apóstolo Paulo está distinguindo um adulto espiritual de uma criança. Quem ainda é inexperiente na palavra da justiça, quem ainda está se esforçando para ser justo diante de Deus, é criança. Não herda nada. Quem está me entendendo? Não herda. Irmãos, isso aqui é muito importante, porque a igreja brasileira, ou a igreja mundial hoje, irmãos, ela voltou para a lei, ela voltou para a obra. Quer dizer, eu só recebo a bênção se eu merecer. Olha só, ela voltou para isso. Irmão, vamos lá. Aleluia. Não é? Então vamos entender isso aqui. Olha o que a Bíblia diz, 2 Coríntios 5, 21. Vocês vão começar a entender. Olha, 2 Coríntios 5, 21 diz assim mesmo: Deus o fez pecado para que nós fôssemos feitos justiça. Amém, queridos? Deus o fez pecado para que nós fôssemos feitos justiça. Então vamos entender. Jesus foi feito pecado. Por quê? Porque ele cometeu pecado? Claro que não. Ele não cometeu pecado. Deus pegou o nosso pecado e colocou nele. Por isso que ele foi feito pecado, para que nós fôssemos feitos justiça. Então Jesus foi feito pecado, porque Deus pegou o nosso pecado e colocou nele. E para que nós fomos feitos justiça. Como que nós fomos feitos justiça? Praticando justiça? Claro que não. Deus pegou a justiça de Cristo e colocou em nós. Amém, queridos? Então essa é a palavra da justiça. Então quando eu tenho uma atitude com relação a essa palavra, não é, de ignorância, então eu estou tentando me esforçar para ser justo, para merecer a bênção e a promessa de Deus, então essa atitude anula a minha fé. Eu não recebo nada, eu sou criança. Quem está me entendendo? E tem um monte de gente que vai passar, irmãos, muito tempo até que consiga compreender isso, não é? Então, o que é que destrói a nossa fé? É justamente esse pensamento de acharmos que nunca estamos prontos. Irmãos, vamos ver isso. Quer dizer, nunca estou pronto. Não, eu preciso disso aqui. Eu vou orar pelo crescimento da minha igreja, né? O pastor, puxa vida, mas eu não mereço. Eu não estou pronto. Não, aí eu ainda piso na bola nessa área, bem aqui. Então puxa vida, eu não vou nem orar. Entende? Irmão, sabe quando é que a gente vai ficar pronto? Prontinho, que a gente não vai mais pecar, que a gente não vai mais pisar na bola, que nunca mais a gente vai cometer nenhum erro. Eu vou te falar, quando a gente tiver 7 palmos, quando tiver 7 palmos em cima da gente, aí a gente não peca mais. Quem está me entendendo? Amém, queridos? Então, irmãos, esse é o problema, porque a gente sente que a gente nunca está pronto, a gente nunca é santo o suficiente para merecer a bênção, a gente nunca é justo o suficiente para merecer a promessa que Deus fez. Então eu não recebo, e eu passo a vida inteira cheia de promessas. São 8.000 promessas na minha vida, mas eu não tomo posse de nenhuma, porque eu sou criança. Então por isso que nós precisamos, esse é o primeiro ponto, não é? Como que eu toco, como que a minha fé é uma fé eficiente? Quando eu sou adulto. Amém, queridos? Não é o seu comportamento que te define, é Cristo. O justo vive pela fé. Amém, queridos? Mas peraí, pastor, mas eu olho para mim e não vejo justiça. Eu não vejo essa justiça. Mas Deus vê essa justiça, porque Ele te vê em Cristo.
Amém, queridos? Ele te vê em Cristo. Então, isso aqui é o primeiro fundamento. Eu tenho que ser adulto. Aleluia, aleluia. Se eu sou inexperiente na palavra da justiça, eu não posso receber a herança. Muito bem. A segunda base, o segundo fundamento para que eu tenha uma fé, não é? Uma fé madura, uma fé que agrada a Deus, e uma fé que arranca as promessas. Amém, queridos? Você vê, irmão, nas escrituras, você vê pessoas, por exemplo, como aquela mulher enferma. Quem era aquela mulher? Não é? Será que aquela mulher era uma mulher perfeita? Não é? Irmãos, ela vai com a fé madura, com a fé de gente grande, e toca em Jesus. Jesus para tudo e diz: alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu o poder. Não foi o merecimento ou o conhecimento dela ou alguma coisa que ela fez. Irmãos, ela simplesmente tocou com fé e ela recebeu a promessa. Cutuque esse crente aí, diga assim para ele: graças a Deus que não é a sua justiça que define você, é a justiça de Cristo por você. Dá uma salva de palmas para Jesus. Segundo fundamento, isso aqui é fundamental. Isso aqui é poderoso demais. Segundo fundamento, nós temos que saber a nossa filiação. E vamos entender isso aqui. Repita isso comigo. Repita isso comigo. Eu tenho que saber de quem eu sou filho. Não é? Então vamos entender. Gálatas 3:7 diz assim: sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Era isso que o apóstolo Paulo pregava. Os da fé são filhos de Abraão. Então, o que os judaizantes, não é? Aquelas pessoas que aceitaram Jesus, mas continuam querendo praticar e obedecer à lei, o que eles disseram? Então para ser da fé, tem que ser filho de Abraão? Nós somos da fé, porque nós somos filhos de Abraão, não é? Aí Jesus diz: não, vocês não entenderam. Não adianta só vocês ser filho de Abraão e vocês estarem querendo guardar a lei, não é? Vocês são filhos de Abraão, mas vocês estão guardando o sábado, vocês precisam praticar a justiça para ser aceitos por Deus, não é? Então não é assim. Aí ele fala uma coisa que é muito interessante, irmãos. Ele diz assim mesmo: olha, qualquer que acrescentar alguma coisa ao sacrifício de Cristo seja maldito, não é? Então tem essa discussão. Nós somos filhos de Abraão, então nós somos da fé. Não basta só vocês serem filhos de Abraão. Vocês têm que só confiar em Cristo. Cristo é suficiente. Amém, queridos? Agora veja bem, ele fala assim, o apóstolo Paulo: então, eu não tenho dúvida de que vocês são filhos de Abraão. Beleza, vocês são filhos de Abraão. A questão é: quem é a mãe de vocês? E isso é muito importante para a gente entender. Aí ele fala assim, Gálatas 4:21, ele diz assim: olha, vocês que querem estar debaixo da lei, me diga uma coisa: vocês não estão ouvindo o que a lei diz? Ela diz que Abraão teve 2 filhos, um de uma escrava, Agar, e outro de uma mulher livre, Sara. O filho da escrava foi gerado como todas as crianças são geradas, mas o filho da mulher livre foi gerado por causa da promessa de Deus. Então ele está dizendo assim, não importa se vocês são filhos de Abraão, beleza, todo mundo é filho de Deus, não é? Todo mundo é filho do Pai, mas de quem que eu sou filho? Quem é a minha mãe? A minha mãe é Agar ou a minha mãe é Sara? Irmãos, os filhos de Agar, os Ismaéis, eles são gerados pela carne. Ismael quer dizer carne, não é? Então, Agar significa a lei. O apóstolo Paulo fala isso aqui, a lei. Então, o que os filhos de Agar produzem? Eles produzem carne, ou seja, eles fazem tudo na força do braço deles, não é? Se alguém perguntasse para Agar assim: como que você gerou esse menino, Agar? Imagina a Agar lá no pediatra, não é? Que menino bonito, que menino gordo, que menino saudável, não é? E como foi que você gerou esse menino? Ela sabe dizer direitinho como foi que ela gerou.
Por quê? Porque ela é jovem, porque ela pode, não é? E olha, é assim que faz. É só naquele momento, naquele período, deitar com o maridão, não é? E vai acontecer isso. É assim que funciona. Força dela. Ismael é carne. Agora, a Sara, imagina a dona Sara com 90 anos. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Não é? Não importa, vocês são filhos de Deus, vocês são filhos do Abraão, beleza. A questão é, de quem é a mãe de vocês? Vocês são filhos da lei ou vocês são filhos da graça? Ele fala assim, olha, a H gerou na força do braço. Ela podia gerar, é capacidade humana. Mas a Sara tem 90 anos. Já pensou a Sara com 90 anos? Aí ela chega lá no pediatra com o bebezinho no colo. Aí alguém diz, olha, você trouxe o bisneto para consultar? Ela diz, não é meu bisneto, é meu filho. Irmão, todo mundo ri. E todo mundo ri. O nome Isaac quer dizer riso. É uma piada o Isaac, não é? E alguém pergunta, mas sério mesmo? Sério, ele é meu filho. O pediatra vem lá fora e confirma, realmente, é filho dela, não é? É filho dela. Aí alguém pergunta, mas dona Sara, como que faz para gerar um filho com 90 anos? Aí ela diz, não sei. Eu não sei, minha filha. Na verdade, eu sou estéril. Além de ter 90 anos, eu sou estéril. Mas me explica como é que foi esse negócio. Não sei, eu te prometo, eu não sei como é que faz esse negócio. Quem está me entendendo? Isso é graça. Irmão, quando alguém diz para você assim, cara, você está diferente, o que você está fazendo? Eu oro 3 vezes ao dia, não é? Eu dou o dízimo de tudo, não é? Eu leio 5 horas de Bíblia, e eu não assisto televisão, e essa é a receita para minha santificação. Isso é filho de H, isso é Ismael, isso é a força do braço. Mas quando alguém diz para você, o que aconteceu com você? Você está diferente. E você, é sério? É verdade? Eu não sei. Eu não sei o que está acontecendo comigo, não é? Irmãos, isso é Isaac, é graça, é Deus que faz, é Deus que faz. O filho de H foi ela que fez. O filho de Sara é obra de Deus, é a graça, é de graça, vai produzir riso. Quem está me entendendo? Então, irmãos, não importa, nós somos filhos de Deus. Eu não estou te dizendo, veja bem, eu não estou te dizendo que os filhos de H não vão ser salvos. Vão ser salvos. Eles têm uma certa porção, não é, sei lá, de virtude. Você vê que o Ismael, ele foi um vencedor, não é? Ele recebeu também 12 tribos. Ele cresceu muito, ele recebeu alguma coisa, não é? Ele recebeu uma herançazinha. Mas, irmãos, os filhos de Sara resplandeceram. Jesus é descendente de Sara. Amém, queridos? Então é isso que eu estou te falando. Não adianta só a gente ser filho de Abraão, a gente tem que ser filho da graça. A nossa mãe tem que ser a graça. Não é pelo que eu produzo, não é na força do meu braço, é o que Jesus produziu em mim. Isso é graça. Quem é que vai receber a herança? Qual que é a fé que tem uma base poderosa? É a fé que é baseada na graça. Amém, queridos? Então muito sério isso aqui. Então a primeira coisa, eu tenho que ser adulto. E a segunda coisa, eu tenho que saber a minha filiação. De quem você é filho? Da lei ou da graça? Amém, amém. Então essa fé madura, não é, que vai conquistar as promessas de Deus para a nossa vida. Muito bem, agora vamos fechar aqui. A última coisa aqui para a gente orar. Então, além de eu ser adulto para receber a promessa, além de eu saber a minha filiação para eu receber a promessa, eu tenho que saber quem é o meu irmão mais velho. E isso aqui é muito chave, não é? Porque vamos entender uma coisa aqui, irmãos. Vamos entender uma coisa aqui, vamos entender, eu preciso, para eu te falar isso aqui, que eu preciso conhecer o meu irmão mais velho, eu preciso te explicar um pouquinho sobre a geração Benjamim, não é? Porque, veja bem, o Jacó teve 2 mulheres, quem foram as mulheres de Jacó? A Lia e a Raquel, não é?
a Lia e a Raquel. Porque aí você vai dizer, ele teve 12, ele teve 12 não, ele teve 4, não. As concubinas são extensão da mulher, da esposa. Na verdade ele teve, as esposas dele eram Lia e Raquel. Lia representa a lei, Raquel representa a graça na Bíblia, não é? Essa palavra Lia quer dizer cansada, impotente. Significa que a lei, ela não tem poder para nos mudar. A lei não tem, a lei só faz dizer que está certo e que está errado, mas ela não tem poder de nos mudar. O que nos muda é a graça de Deus. Amém, queridos? Essa palavra cordeiro, ou Raquel quer dizer cordeiro, né? Olha como que é interessante. A Raquel, ela morreu para dar a luz a Benjamim, não é isso? Por isso eu tenho que te explicar o que significa a geração Benjamim, para eu te dizer de quem nós somos irmãos. Então, a Raquel morreu no parto para nascer o Benjamim. Ela morre para dar luz a Benjamim. É o cordeiro que morre para dar luz a Benjamim. Jesus é o cordeiro que morre para dar luz a cada um de nós. Amém? Nós somos a geração Benjamim. Nós somos Benjamim. É por isso que eu preciso te explicar isso. Então nós somos Benjamim. Agora veja bem. Benjamim representa cada um de nós. E José representa Cristo, não é? O irmão mais velho, não é? Representa Cristo. Agora veja bem, olha como que é interessante, irmãos. Eu falei ontem sobre isso um pouquinho. Como que o José é o tipo perfeito de Cristo. Porque o José, olha só que coisa interessante. O José e Jesus têm a mesma raiz no hebraico. Olha só, mesma raiz. O nome é muito parecido. Agora olha só, não se menciona pecado de José, não é? Pelo contrário, ele fugiu do pecado. Quando a mulher ali pensa naquela mulher Miss Universo, não é? Só de baby doll, partiu para cima dele. Meu irmão, ele viu que o negócio ia pegar, ele saiu correndo. Amém? Ele saiu correndo, irmão, porque ele sabia que ele não ia dar conta de enfrentar aquele negócio ali. Ele saiu, foi fora, ele fugiu. Isso que a gente tem que fazer. Amém? Não, eu vou ficar aqui resistindo na internet. Eu não vou pecar, não vou pecar, não vou pecar, não vou pecar. Meu irmão, sai fora logo daí. Sai fora daí antes que você veja esse negócio, não é? Então não se menciona pecado do José. O José era o filho amado. Amém, queridos? O José era o filho amado. Ele era o filho do coração do Jacó, não é? José foi enviado por seu pai aos seus irmãos, lembra? Não é? Eu quero que você vá lá e veja como estão os seus irmãos. Jesus foi enviado pelo pai dele para nós, não é? O José foi invejado por seus irmãos por causa da sua glória vindoura. Jesus também foi invejado porque ele vai voltar para buscar a sua igreja. O José foi alvo de conspiração, Jesus também. José foi vendido, Jesus também. Olha só que coisa tremenda. Como que o José é o tipo perfeito de Cristo. O José foi condenado injustamente, Jesus também. Amém, querido? José foi condenado entre 2 prisioneiros. Não tinha 2 prisioneiros lá? O copeiro e o padeiro. Jesus foi crucificado entre 2 ladrões, não é? Os parceiros do José, um foi salvo e o outro morreu. Os parceiros de Jesus na cruz, um foi salvo e o outro morreu, não é? José foi exaltado como Salvador do mundo, Jesus também. Amém, queridos? José ganhou uma noiva entre os gentios, e Jesus ganhou uma noiva, que somos nós, a igreja, entre os gentios. Tudo foi colocado na mão de José. O rei confiou todo o reino na mão de José. Deus confiou tudo na mão de Jesus. No final da história, José reconcilia com os seus irmãos, e Jesus está reconciliando o mundo com Deus. Jesus vai voltar, irmãos, e olha só, e vai reconciliar Israel. Amém, queridos? Israel vai reconhecê-lo como rei. José é o tipo glorioso de Cristo. Agora olha só uma coisa interessante. Olha uma coisa interessante. Quem foi que vendeu Jesus? Quem foi que vendeu Jesus? Qual foi o discípulo que vendeu Jesus? Judas. Sabe o que quer dizer Judas? Judas é grego.
Judas é o mesmo Judá no hebraico. Quem foi que vendeu? Quem foi que deu a ideia de vender o José? Foi o Judá. Entende o que eu estou falando? Então, irmãos, tudo isso para te dizer o seguinte: que nós somos a geração Benjamim. Aleluia. Nós somos a geração Benjamim. Agora, e que Jesus e que José representa Cristo. Agora, olha o que acontece aqui. Aí eu quero terminar com isso aqui para a gente orar. Olha o que acontece. Gênesis 43, 29 fala que levantando José os olhos, viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: é este o vosso irmão mais novo, de quem me falaste? E acrescentou: Deus te conceda graça, meu filho. Então, irmãos, Jesus, interessante, o José, ele queria ver o Benjamim, lembra? Quando os irmãos dele chegaram no Egito, não é? Ele reconheceu os irmãos, mas os irmãos não o reconheceram, não é? Então ele começou ali a fazer um monte de perguntas para os irmãos, sem que eles o conhecessem. Ele falou: o pai de vocês ainda está vivo? Está vivo, muito velho, mas ainda está vivo. E o filho mais novo dele, por acaso ainda vive? Vive. O nome dele é Benjamim. Aí o José correu para se esconder, para chorar, não é? E aí o José, depois quando os caras foram embora, o José colocou a taça dele dentro do saco, não é, de um dos irmãos ali, não é, para que eles pudessem voltar. Aí eles voltaram e o José disse: vocês me roubaram, vocês usaram de má fé, agora vocês vão ser todos presos, não é? Um deles disse: não, deixa só um preso, eu substituo eles, deixa eu ficar. Ele disse: vocês não voltam aqui sem vocês provarem que vocês estão falando a verdade. Traga o irmão mais novo de vocês. Irmão, tudo que o José queria era ver o Benjamim. Jesus quer ver você. Aleluia. Amém, querido? Jesus quer. E quando ele viu o Benjamim, ele disse: Deus te conceda graça. Sabe o que é que Jesus quer para cada um de nós? Graça. Ele não quer que a gente cumpra nada para merecer a bênção. É tudo de graça. Mediante a fé. Agora olha que coisa interessante. Então chegou o Benjamim e o José mandou todo mundo sentar, não é? Meu Deus do céu, perdão, gente, isso não acontece, eu sempre desligo. E sabe o que aconteceu? Ele mandou todo mundo sentar, e cada lugar da mesa já estava reservado. Eles se surpreenderam. Como que ele sabe? Não é? Que nós sentamos de acordo com a idade. E ele sentou todo mundo ali, irmãos. E a Bíblia diz que ele deu uma porção para cada um dos irmãos, mas para Benjamim ele deu 5 vezes mais. Você é Benjamim. Nós somos a geração Benjamim. Tem 5 vezes mais bênção para nós, irmãos. Agora, o que foi que o Benjamim fez? Qual foi a obra do Benjamim? Por que o Benjamim mereceu? Por que o Benjamim mereceu esse negócio? Irmão, ele não mereceu nada. Foi tudo de graça. O José simplesmente queria ver o Benjamim. O José simplesmente amava o Benjamim. O José simplesmente queria dar graça para o Benjamim. Deu a porção quinto para o Benjamim. Aleluia. Irmão, criança não recebe promessa. Criança não recebe bênção. Se nós estamos tentando praticar justiça para receber a bênção, nós não vamos receber. Filhos de Abraão, só filho de Abraão vai receber só um pouquinho. É a geração Ismael, que faz tudo na força do braço, não é? Filhos de Sara são os filhos da graça, que não sabem explicar como que fazem, porque na verdade é Jesus que faz neles. Nós temos que ser filhos de Sara, filhos da graça. E nós temos que reconhecer o nosso irmão mais velho, que é Jesus. Eu sou Benjamim. Eu quero orar por você. Amém, querido? Fique em pé no seu lugar, Benjamim. Ele quer ver você.